Então, bom dia. É, Daremos início à nossa aula 10 da disciplina de algoritmos em grafos e hoje veremos ordenação topológica e componentes fortemente conexas, tá? Nas aulas passadas, né, só para recapitular um pouco do que a gente já viu, né, a gente viu representações em grafos, que basicamente a gente usa bastante duas, que são as matrizes ou as listas de adjacência, tá? A gente viu complexidade, tempo e espaço. Temos três. Temos o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Então, que isso está ligado com a quantidade de tempo que você gasta no seu algoritmo relacionado ao tamanho da entrada, tá? Então, você pega todas as entradas que têm o mesmo tamanho, o maior número de passos que você tem. Por exemplo, você pega um vetor que tem tamanho 1000. Aliás, você pega todos os vetores que têm tamanho 1000. Então, se você fosse botar no seu algoritmo, né, qual que daria, né, o menor número de passos? É esse vetorzão aqui de tamanho 1000 que dá o menor número de passos. Então, pronto. Aí, esse menor número de passos é o que a gente chama de melhor caso, tá? O maior caso é o maior número de passos. Então, faz a mesma coisa, né? Pega todos que têm tamanho 1000, bota no seu algoritmo. O, o maior número de passos que o seu algoritmo levar, isso é o que a gente chama de pior caso, tá? Caso médio está ligado com a probabilidade. Então, pega a probabilidade de ocorrência daquela entrada e multiplica pelo número de passos que ela tem, tá? Então, faz isso para cada entrada, depois você soma tudo. Basicamente é isso. A complexidade de espaço tem a ver com a memória. Basicamente é a mesma ideia que você tem, só que a diferença é que é para a quantidade de células de células de memória, tá? Que você precisa para executar aquele algoritmo. E depois a gente viu notação assintótica, porque calcular o tempo de melhor caso e pior caso, que a gente fez com o insertion sort, né? Deu duas funções, né? Uma para o melhor caso e uma para o pior caso. Então a gente continuou no nosso estudo de funções e, e chegamos na notação assintótica, no caso a notação O, ômega e teta. Então no caso da notação O, a gente tem um limite superior, tá? A ômega a gente tem um limite inferior e o teta é quando você tem os dois limites, tá? O superior e o inferior juntos. Em seguida começamos, enfim, né, a ver os nossos primeiros algoritmos em grafos. No caso, a gente tinha visto o algoritmo só que era de ordenação, que era o insertion sort. Então, o nosso busca em largura, ele foi o nosso primeiro algoritmo em grafo aqui, tá? Então, a gente viu que ele, né, basicamente é o seguinte: você tem um grafo aqui, aí você tem um vérticezinho aqui. Então, aí você vai fazendo o quê? Você vai pegando toda a vizinhança, né? Você pega toda a vizinhança desse vértice. Depois, você pega todos os vizinhos dos vizinhos, ou seja, a vizinhança da vizinhança de S. Aí você vai só expandindo, né? Aqui, você vai aumentando as suas fronteiras que você tem. E continua com essa mesma ideia de ficar aumentando a sua fronteira, tá? Segue essa ideia até você não conseguir ir mais, tá? Então, esse algoritmo ele tem um tempo O de m mais n, que é n é a quantidade de vértices que você tem, né? N de navio. E o m de Maria é a quantidade de arestas que você tem. Depois a gente viu algumas propriedades na outra aula, né? Em uma aula a gente viu o algoritmo, calculou o tempo dele. E em outras aulas a gente viu algumas propriedades que a gente pode tirar do busca em profundidade. O outro algoritmo que a gente viu foi o. Não, aqui está em busca em largura, mas é busca em profundidade, tá, gente? Que é profundidade. Profundidade. Tá? Aqui tá certo, né? DFS, né? Aqui é B de breadth, né? Que é largura.
E aqui é D de deep, né? Que é profundidade, tá? Aí o F e o S é first e search, né? Essa seria a primeira busca, né? Então aqui a primeira busca é na largura, né? E aqui é na profundidade aqui embaixo, tá? Então a ideia dele aqui, né, do busca em profundidade, você vai ter o grafo, aí você vai pegar um vértice e vai pegar o vizinho. Diferente do busca em largura, que ele pega todos os vizinhos logo, né? O busca em largura ele olha para todos os vizinhos. Não, você vai o mais profundo que você puder. Então, você pegou esse cara aqui, pega o vizinho logo dele, tá? Ah, você pegou esse aqui, ele tem vizinho? Segue aqui, tá? Aí, esse cara que tem vizinho, segue ele aqui, tudo bem? Aí, pronto. Esse aqui, os vizinhos que ele tem, estão aqui já no seu caminho aqui que você fez, né? Aqui. Então aqui não tem mais nenhum vértice para ser explorado. Então você pega ele, né? Tira ele lá da sua pilha, que no caso a gente usa pilha, né? E volta para esse aqui para ver se ele tem algum outro vizinho. Aí tem, vai, segue nele. Aí tem vizinho, segue nele. Toda vida que ele achar, ele vai pegando. Tudo bem? Aí simplesmente ele vai tirando da pilha depois. Aí vamos dizer que ele sai daqui e volta para cá, né? Aí aqui ele vai de novo, vizinho a vizinho, até não dá mais, ou seja, até não ter nenhum vizinho que já não foi explorado, tá? Pronto, aí por isso que ele é busca em profundidade. Ele foca em ir o mais profundo que ele puder, tá? Então, esse algoritmo aqui também, ele o tempo dele, né, é O de N de Maria mais M, né? Aliás, N de navio mais M de Maria. Então, que é a quantidade de vértices mais a quantidade de arestas. Em seguida, vimos algumas propriedades interessantes, né? Lembram lá dos parênteses, né? A gente vai precisar desse aqui hoje, tá? Do busca em profundidade. Então, quando você abre parêntese, é porque o tempo do vértice começou, então é o tempo que ele começou a ser explorado, tá? E no final lá da exploração é basicamente quando ele sai lá da pilha, né? Que eu tenho certeza de que todos os vizinhos dele foram visitados, tá? Então, quando todos os vizinhos dele são visitados, aí você finaliza o tempo dele, tá? Aí fecha parênteses no caso, tá? Abre quando você começa lá botando ele na pilha e o tempo dele, que é o fecha parêntese, né? É quando ele sai da pilha, tá? E vamos para a aula de hoje, né? Cê- a gente vai seguir aqui com algumas definições. Antes de começar o nosso conteúdo, que é ordenação topológica e componentes conexas, tá? Fortemente conexas. É, então, a nossa primeira definição é de caminho simples, né? Eu já falei aqui de caminho, só que eu não defini o que seria um caminho, né? É, basicamente é uma sequência de vértices distintos. Aqui eu estou no caminho simples, tá? Tem um caminho normal, tem um passeio, tem a trilha, mas eu só quero esse aqui, tá? Que é o que a gente chama de caminho simples. Então, você pega os vértices distintos, ou seja, que não se repetem, tá? Então, tem que ser distintos, obrigatoriamente. Se você pegar vértice repetido, já não é caminho simples, tá? Então, você pega uma sequência de vértices distintos. Aí é o seguinte, né? Que as arestas, né? Do jeito que você colocou nessa sequência, né? Elas têm que seguir a mesma direção, tá? Então, por exemplo, né? Se você tem aqui, né? O vértice 1, V1, né? Aí você tem o vértice V2. Eu estou botando aqui em sequência, ó. V3, V4, né? Eu vou botar até o V5. Vértice 5 aqui. Então, então as arestas têm que seguir a mesma direção. Então, se você tem uma direção daqui para cá, você tem daqui para cá, você tem daqui para cá. Então, a direção que eu coloquei aqui foi da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama de caminho, tá? Simples, tá?
que eu estou considerando que eu não estou repetindo também o V1 é diferente de V2, que é diferente de V3. Tipo assim, esses 5 aqui, eles são diferentes entre si, tá? Então, isso aqui é um grafo que é um caminho, tá? Que se o teu grafo todo for isso aqui, né? Então, todo o seu grafo aqui é um caminho, tá? Mas se você tiver um grafo grandão, né? Tiver mais vértices lá dentro, né? Mas você tem um cara desse daqui, né? Então você diz que esse grafo ele tem um caminho, tá? Então só para deixar um pouco mais formal, né? Essa ideia aqui de caminho, é, a gente pode escrever assim, ó. Então é um grafo, né? Do tipo, né? É, que tem, né? Que ele tem esses vértices, né? Aqui no caso eu coloquei de V1 até Vn, tá? Então, n aqui pode ser igual a, sei lá, o valor que você quiser, tá? Claro, zero não, né? Mas, tipo, só faz sentido se você tiver vários vértices, né? Ou então, sei lá, pelo menos dois, tá? Então, aí você tem aqui esses vértices aqui. E as suas arestas, ó, elas vão ser assim, ó. Você tem uma aresta do 1 para o 2, do 2 para o 3, tudo bem? Quando eu falo 1, 2, você entenda que é V1, V2, V2, V3. E vai assim até o último lá, né? Ó, que é o Vn-1 com o Vn, tá? Claro, aqui eu não coloquei a direção, mas poderia ser assim, né? Ó, pra cá, assim, a direção das arestas. Mas o que importa é que sempre segue a mesma direção, tá? E claro, né, se o gráfico não for orientado, não for direcionado, então não importa, é só ter a ligação, só basta ter essas ligações aqui. Da ordem que você colocou os vértices, aí você tem ligações entre aqueles caras que estão um vizinho do outro ali, um ao lado do outro. Tá claro, pessoal, até agora? Tá todo mundo entendendo? Me dê um sinal aí, manda um joinha. Ou então fala alguma coisa, né? Então fala se tiver com dificuldade em entender, você pode colocar aí no chat, então falar, tá? Ok. Então vamos lá, ó, aproveitando aqui, né, o gancho aqui, né, daquela figurinha lá, ó, você tem o V1, vai pro V2, né, que vai pro V3, que vai pro V4. Eu vou passar até o V4 aqui, aqui no caso. Se você tem uma aresta que vai do último pro primeiro, ou seja, se vai do último cara pro primeiro, ó, aí você tem um ciclo, tá? Então, se você tem uma aresta do último vértice, né, pro primeiro vértice lá do seu caminho simples, aí você tem um ciclo simples, né? Então, um ciclo, né? Então, aí você tem um ciclo simples aqui. Tá? Então, a definição basicamente é a mesma de caminho, só que você acrescenta essa aresta aqui no final, tá? Então, que seria um ciclo simples, né? É um caminho simples. Aqui tem em onde, né? Onde, né? Aqui apaga isso daqui, tá? Tudo bem? Onde temos uma aresta na direção do último vértice para o primeiro, tá? Então você pega ali a sua sequência, né? Que vai seguindo a- aquelas direções, tá? Então, o último cara que está lá, ele tem uma aresta que vem para o primeiro, tá? Então, seguindo aqui a mesma ideia de cima, né? Você tem vértices de V1 até Vn, do jeito lá de cima. E as arestas têm a mesma coisa, tá? Só que você tem a última aresta aqui que não tem aqui em cima, não. Que é essa daqui, ó. Que é do último cara, né? Que é do Vn pro primeiro, que é o V1, aqui no caso. Ok? Então, entendido, né? É o que é caminho simples e o que é ciclo simples também, né? Tá, e o ciclo aqui é a mesma coisa lá do caminho, tá? Tem algumas diferenças, só para você ver que existe, tá? Eu vou só falar aqui. Aqui eu falo que todos os versos têm que ser distintos, tá?
Se não tiver vértices distintos, né? Mas se tiver arestas distintas, né? A gente chama de outro nome, tá? Então, é, é, no caso seria passeio e trilha, tá? A gente chama de passeio e trilha, tá? É até, enfim, entenda que existe, né? Existem, né, outras definições que você pode sim repetir vértice, você pode sim repetir aresta também, tá? Que a gente chama de passeio e trilha, tá? A mesma coisa aqui embaixo, né? Do ciclo, tá? A diferença é que tem que voltar para o mesmo vértice, né? Para o primeiro, né? Você vai, faz o que você quiser, andando lá nos vértices do grafo, e depois você volta. Então, quando você volta, aí você ciclou, né? Aí tem ciclo sem ser simples e tem outros tipos de ciclo também, tá? Mas hoje a gente vai focar nesses aqui que não se repetem, tá? Ok? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai pegar as definições para ordenação topológica, tá? Então, o que seria uma ordenação topológica, tá? Ok? Primeiro, eu só vou considerar em grafos que são acíclicos e que são dirigidos. Então, como o próprio nome diz, se um grafo ele é acíclico, é porque ele não possui ciclo, tá? Então, é um grafo que não possui ciclo, grafo acíclico. Dirigido quer dizer que ele é direcionado, ele tem ali as setas. Então, eu não estou pegando aquele vértice que só tem as ligações sem ter seta indo nem voltando, não, tá? Então eu não estou pegando grafo que não é direcionado, só estou pegando grafos que são direcionados, mas não são quaisquer grafos desse tipo, não. São grafos que ainda não têm ciclo, tá? Então é um grafo direcionado que não possui ciclo simples. Tudo bem? Então essa que é a definição de grafo acíclico dirigido, né? Que é a- a- no inglês a gente bota ao contrário, né? Que é esses caras aqui. Então, se eu falar DAG, é porque DAG, né? Vem lá do inglês, aí como é tudo ao contrário lá, né? Então entenda que às vezes eu posso até errar aqui, né? Eu falo GAD, né? Ou então DAG, tá? Se eu falar DAG, entenda que eu tô falando lá, é, lembrando lá do inglês, que para mim é mais familiar DAG, né? E não GAD, do jeito que tá aqui. Mas eu tô seguindo o que a ordem que a gente fala no português, né? O G, o A e o D, tá? Então, GAD. Mas se eu falar o contrário, DAG, você entenda também que eu tô falando de um grafo acíclico dirigido, tá? Professor, um ciclo simples é um caminho simples? É, olha, se você pegar só o grafo mesmo, dizer assim, olha, isso aqui é um grafo que inteiramente é um caminho simples, ele não vai ser um ciclo não, entendeu? Mas se você pegar um grafo grandão e lá dentro você vê, né, um caminho simples, esse caminho simples ele pode sim tá dentro de um ciclo, viu? Tudo bem? Eu acredito que tenha tirado a ideia, né? Ficou claro aqui a ideia? Quando você pega somente, né? Quando você fala que somente tem aqueles vértices e aquelas arestas, para ser um caminho simples, ele não precisa ter uma aresta voltando, né? Então ele não tem, se não tiver essa aresta, ele continua sendo um ciclo, né? Aliás, um caminho, tá? Aí quando você bota a aresta, aí é que ele tá dentro de um ciclo, né? Ok? Tudo bem, tá? Ok. Então vamos lá. Assim, mais claro, né? Todo vértice, desculpa, todo ciclo, né? Você tem caminhos lá dentro, tá? Se você tem caminhos lá, porque você vai e volta pro mesmo cara, então você consegue para tudo. Claro, dentro do ciclo, né? Ok, então, ordenação topológica. O que seria uma ordenação topológica?
de um GAD, né? Ou seja, de um grafo acíclico dirigido, que seria uma ordenação topológica. É a ordenação, tá? Então entenda o que eu estou falando de ordenação aqui, é a disposição sequencial. Você vai colocar um vértice após o outro. Lembra de lista encadeada? Pronto, é como se fosse isso aí. Você vai botar um depois do outro, tá? Então é uma ordenação dos vértices de um GAD em que todas as arestas estão apontadas na direção da esquerda para a direita, tá? Então, se você consegue pegar um grafo dirigido que não possui ciclos, né? Então, se você conseguir botar esses vértices, né, o desenho desse grafo, né, se você conseguir pegar o desenho dele e botar um vértice após o outro em sequência, de modo, né, que as arestas, todas elas vão da esquerda para a direita, então você tem uma ordenação topológica, tá, daquele grafo, ok? Só para deixar claro aqui, eu vou pegar aqui um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui um grafo acíclico dirigido, um GAD, tá aqui como exemplo aqui, tá? Aliás, para que o GAD ele serve para a gente, né? Por que a gente foca nele? Um grafo que não tem ciclo, né? É, é, como eu já falei para vocês, existem algumas aplicações de que a gente não quer esse ciclo, né? Por exemplo, se você for botar uma placa lá de circuito e fazer as ligações entre os pontos, você não quer ter ciclo ali, porque senão vai entrar em curto, né? A tua placa. Então você quer um grafo, né? Que seja acíclico ali. Você não quer ciclos ali dentro daquele grafo, porque senão vai te dar problemas, tá? E claro, em outras situações da vida, né? A gente pode ter também um grafo que ele é acíclico também, né? Ou seja, que ele não tem ciclo, tá? E que e que seja direcionado também. Aqui no caso, ó, a gente está pegando aqui o modo como a gente pode se vestir, tá? Então que você imagina eu aqui, né? Então eu vou sair lá para trabalhar, o que é que eu tenho que vestir, né? Então aí tem lá, né? Sapato, cueca, camisa, gravata, paletó. Eu não vou de gravata nem de paletó, mas vamos supor sei lá, que eu usasse isso, né? Então tenho todos esses acessórios aqui, né? Eu não posso, né, vestir alguns acessórios antes de outros, né? Tudo bem? Tipo, eu não posso colocar o cinto da minha calça, sendo que eu não coloquei a calça ainda, né? Então o cinto, na verdade, ele tem que vir é, é, depois da calça, né? Ou seja, eu tenho que ter a calça para depois botar o cinto, né? E a cueca também, claro. Tudo bem? Eu não vou vestir a cueca por cima da calça, tá? Isso aí eu acho que antigamente eu acho que tinha um super-homem que parecia que tinha a cueca por cima da calça, mas enfim, ninguém faz isso não, tá? Aí, claro, tem outros que são meio que independentes, né? É, que você pode vestir antes ou então depois. Por exemplo, meia, né? Aqui não tem nenhum problema de você vestir aqui antes da cueca, né? Ou depois da cueca. Ou então o relógio também, né? Se a gente usa o nosso relógio. Ou então smartwatch, né? Aqui, relógio já está mais antigo, né? É, tudo bem? Então esses três aqui, né? A gente pode usar na ordem que a gente quiser. A gente pode colocar na ordem que a gente quiser, tá? Só que tem outros que não, outros que dependem, né? Tipo meia, né? Meia e sapato. Tu não vai botar meia depois que você colocar sapato, né? Ok? Então existem situações que a gente tem grafos que são acíclicos, tá? Aqui no caso dos nossos acessórios, né? Que a gente usa para se vestir, usar no nosso corpo, né? É um exemplo disso, tá? Ok, então pronto, professor. Se você pegou um grafo, né? Que é acíclico, que não tem ciclos, que é dirigido, né?
como é que você faz a ordenação topológica, né? Então, como eu falei para vocês, então, se for possível você desenhar esses vértices aí, no caso, meia, sapato, relógio, camisa, se for possível você colocar em uma sequência, né? De modo que todas essas arestas elas vão da esquerda para a direita, então você tem a sua ordenação topológica. E nesse caso aqui tem, né? Ó. Então, uma ordenação topológica desse GAD aí é essa que está aqui embaixo, ó. Todas as arestas, ó, elas vão nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Aí, deixa eu fazer só uma pergunta para vocês. Por que que toda vida isso aqui é possível? Tipo assim, sempre vai ter uma possibilidade, né? Sempre vai ser possível você dispor, né? Os vértices, né? Em uma linha reta, vamos dizer assim, né? De modo que as arestas, né? Sempre vão estar na direção da esquerda para a direita. Por que que é possível você achar, encontrar uma forma de você dispor os vértices desse jeito aqui em um GAD? Alguém consegue ver? Aliás, alguém consegue saber por quê? Porque não é um ciclo, exatamente. Ó, se você toda a vida que você dispôs, né, para qualquer é, 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 ordenação que você coloca aqui, para qualquer modo que você coloque, se em todos eles sempre tivesse uma aresta voltando, né, ó, tivesse uma aresta que voltasse, né, o que é que você teria? Você teria um ciclo, tudo bem? Então, se, por exemplo, né, se você está aqui na gravata, aí você tivesse uma aresta voltando aqui para a camisa, você teria um ciclo, tudo bem? Só que o gráfico que você está pegando, você sabe que ele não tem ciclo, tudo bem? Então, se ele não tem ciclo, então é possível sim você colocar uma disposição onde todas as arestas elas vão no mesmo sentido, tá? Ele não tem ciclo, então não porque no ciclo, né, você sai aqui, né? Tudo bem? Você sai aqui. Aí você pode expor ele do jeito que você quiser, mas vai ter uma hora que vai ter uma aresta que vai voltar que é para fechar o ciclo, né? Tudo bem? Então não importa a ordem que você pega esse ciclo aqui, a ordem dos vértices, né? Você pode botar um primeiro ou depois alguém. Toda vida vai ter uma aresta que volta, ok? Então toda vida vai ter uma aresta que volta. Só que o gráfico que você está pegando é um GAD, ou seja, é um grafo acíclico, ou seja, ele não possui ciclo. Então, se ele não possui ciclo, você não tem esse problema aqui, tá? Então, é possível você fazer isso sim em um GAD, né? Tá? Claro, né? Que se você inverter, por exemplo, aqui, sei lá, é, meia, né? Meia com sapato, né? Aí você vai inverter aqui, essa aresta ela vai voltar. Só que o que eu tô falando para você, que vai existir, né? Uma forma de você dispor, e essa forma vai ser uma ordenação topológica, tá? Basicamente é isso que eu tô dizendo para você. Tudo bem? Então, vamos focar aqui, porque a gente vai. O que é que a gente quer? A gente quer botar um algoritmo que faça essa ordenação, ordenação topológica de um GAD, tá? Então, vamos lá. Espera só um minuto aqui. Espera aí, que a minha caneta aqui deixa de funcionar direito aqui. Pronto. Será que funcionou? Não foi possível conectar a S Pen. Vou pausar aqui só a gravação só um minuto para ver o que está acontecendo. Pronto, retomamos a gravação, voltou a funcionar aqui de novo. É,
Então vamos pegar aquela figurinha de novo aqui. O que é que vocês acham que tem aqui? Qual a característica que tem aqui, né? Nessa figurinha aqui? Aliás, o que são esses caras aqui embaixo, né? Aqui foi a chamada do busca em profundidade que eu fiz, tá? Então, os primeiros, né? Os primeiros números, né? 17, 11, 12, 13, 9, 1, 6, 2 e 3 são os tempos iniciais, tá? E os outros são os tempos finais. Então, o que é que vocês podem me dizer aqui, né? Será que tem como a gente usar, né, essa ideia lá dele, do busca em profundidade, para ver uma ordenação topológica? Porque qual é a ideia, né? Ó, lembra que quando. Pera ainda. Se colocasse na ordem que entram na fila, daria para ordenar? É uma ótima pergunta, Tiago, né? Quando aparece, quem é o primeiro que aparece na fila aqui? Na pilha, né, no caso. Aqui é o busca em profundidade, né? A camisa, né, ó. Então, aí depois da camisa é a gravata, né? Aí você segue, né, ó. Camisa, gravata. Depois quem é o paletó, né? Depois o 4, o tempo 4 é a saída do paletó, né? O 5, aí seria a gravata, né? Só que você já viu a gravata. Aliás, você tá pegando pelo tempo que entra, né? Desculpa. Aqui é o tempo que sai, né? Então, o tempo 6, quem aqui entra é o cinto. Ixi, aí o cinto. Será que dá certo o cinto? O cinto. Ixi, aí não dá não, o cinto. Porque o cinto ele volta pra camisa. Mas a gente pode ver pelo tempo final, né? Será que funciona o tempo final? Se eu perceber. Pera ainda. Tá mais relacionado com os tempos finais. Exatamente. O tempo sai da pilha. A gente tá com busca em profundidade. É pilha, né? Tempo final. Ó, se você for ver aqui, ó, foi exatamente o que eu fiz, ó. Eu peguei os tempos finais, ó, e, e coloquei de qual para qual, pessoal? 18, 16, 15, 14, 10, 8, 7, 5 e 4. Em ordem decrescente, exatamente. Eu botei em ordem decrescente. Aí, ó, você percebeu que todas as arestas ficaram aqui? Nessa mesma ordem aí? Em ordem decrescente. Isso. Do maior para o menor. Isso. Exatamente. Então, basicamente, é só você seguir essa ideia, tá? Então, quando você. É... como é que eu faço isso, né? Como é que eu boto do menor para o maior? É... Porque esse tempo final, né? Ele é calculado primeiro onde? Ele é calculado aqui no 4 primeiro, né? Ó. Depois ele é no 5, depois ele é no 7, depois ele é o 8.
Então, como é que eu vou fazer isso? Então, o primeiro tempo final que você calcula é o do paletó. Aí qual é a ideia? Você usa lá o que você já sabe, né? Bota o paletó em uma lista encadeada, tá? Quando você calcular o próximo tempo final, que é o da gravata, é, você bota aqui, primeiro, tal, gravata. Isso é fácil você fazer? Você vai inserir, né, na lista encadeada, é, no começo dela, tá? Você faz a inserção lá pro cara ser o primeiro lá da sua lista encadeada. Então, é só você fazer isso, tá? Então, toda vida que você for calcular o tempo final, você insere uma lista encadeada no começo, né? No começo dessa lista encadeada. Pronto. Aí assim você tem o seu algoritmo de ordenação topológica. Claro, e no final, essa lista encadeada que você criou vai ser a ordem lá que você quer. Tá claro, pessoal? Aqui a ideia do algoritmo. Pronto. Então, basicamente é isso. Tu pega o busca em profundidade e faz a modificação dele lá para ficar é, adicionando nessas listas, adicionando em uma lista encadeada, tá? Então, aqui, modificar, né, o DFS, aqui é o D de deep, né? Então, busca em profundidade, tá? D, né? Então, com a instrução de inserir os vértices no início de uma lista encadeada, à medida que são calculados seus tempos finais. Então, calculou o tempo final, insere aquele vértice que você acabou de calcular o tempo final no início da lista encadeada. No final vai ter o quê? Você vai retornar, né, a sua lista encadeada que você está criando. Então, basicamente, você só faz isso aqui para ordenação topológica. Ok, então, é, vou deixar como exercício aqui, tá? Se você não conseguir, depois você me pergunte, tá? Mas é por que que isso aqui vai funcionar, né? Porque que se eu pegar os tempos finais, eu vou ter a certeza de que todas as arestas elas seguem essa direção aqui, tá? Aí você vai analisar, né? Você vai voltar, né? A ideia, não, por quê? Porque aí tem lá um vértice U, tem um vértice V. Aí vai lembrar lá, né, do branco, cinza, preto, lá dos vértices lá. Em um certo momento lá tem que ter assim, assim, assado, né? Se fosse para dar errado, né? Pensa, né? Se fosse dar errado, então, na ordem que você colocou aqui, né? Aí você tinha uma aresta voltando aqui, tá? Aí você pega e faz a análise aqui que você vai ter uma conclusão bem legal aqui, tá? Ok? Hoje é mais para a gente expor aqui as ideias do algoritmo do que a corretude, né? Para demonstrar que ele está correto. Eu prefiro fazer isso em sala de aula, tá? Eu acho que a interação lá é melhor. Ok, então vamos continuar agora para o nosso próximo tópico, que é de componentes fortemente conexas, tá? Então, o que é uma componente fortemente conexa, professor? Primeiro, eu vou dar a definição de grafo transposto, tá? O que seria o grafo transposto? Basicamente, é o mesmo grafo, só que você só vai inverter a direção das arestas, tá? Então, é o gráfico que a gente, se você colocar o T em cima, né, ó, o T do jeito que está aqui, ó. Então, tu tem um grafo. Aí tu quer o transposto dele, bota o T aqui em cima. Então, aqui tu está se referindo ao grafo transposto, ok? Que ele vai ter os mesmos vértices e vai ter todas as arestas também, só que a diferença é que você vai só inverter as direções das arestas. Então, lá no grafo,
se você tem uma aresta que vai daqui para cá, né? Ó, no grafo transposto, você inverte. Ela vai da direita para a esquerda aqui no caso, tá? Lá no seu grafo transposto. Tudo bem? Tá claro isso aqui, pessoal? Depois vocês vão entender porque que eu tô falando de grafo transposto, tá? Pode falar. Alguém levantou a mão? Quer falar? Não? Ah, entendi agora. Então tá ok, né? É, então pronto. Esse aqui é o grafo transposto. Então, o que seria uma componente fortemente conexa, né? Que seria aí eu botei aqui CFC, tá? Que seria uma CFC, uma componente fortemente conexa. Então, eu vou trabalhar com grafos dirigidos aqui, tá? Então, é um conjunto maximal de vértices de um grafo dirigido, em que cada par de vértices, o V, temos um caminho do U para o V e vice-versa, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para eu poder desenhar aqui. Você entender aqui por meio de figura. Então, tu tem um grafo aqui, que ele é dirigido, tá? Então, ele tem as direçõezinhas dele. O que acontece? Se você pegar um vértice U e ele tem um caminho para o vértice V, tem um caminho, né? Tem um caminho, aí é direcionado, aí tem essas direções aqui. Tudo bem? Então, você vai, se, se você conseguir, né, ter um caminho voltando também, ou seja, de V para U, lembra que tem que seguir essas direções, tá? Ó? Ok? Aí você vai pegando, né, esses vértices, esses pares de vértices que são desse jeito. Ah, o U também se liga com outro X dessa mesma forma. Ele consegue ir e voltar, tá? Aí você vai adicionando, tá? Você vai adicionando, vai adicionando, vai adicionando, vai juntando ali todos aqueles vértices que são desse jeito, tá? Que você tem um caminho lá entre os dois. Ó, e você percebe que você tem a mesma propriedade aqui com o X e com o V, ó. Com o X e o V, você tem esse caminho aqui, ó, que pode sair daqui, né, e ir para o V. Depois você tem esse outro caminho aqui, ó, que vai até o X, né, do V para o X, tá? Então aqui, de fato, você consegue ir e voltar e ficar adicionando os caras que você consegue fazer isso, tá? Então toda vida que você pegar outro vértice que vai e volta para algum vértice que tem aqui nesses caras, né? Você vai adicionando, adicionando até não dar mais. Quando não dá mais, é porque não existe outro maior do que ele com essa propriedade. Quando isso acontece, a gente chama de maximal, tá? É, Não entendi. Você pode especificar exatamente o que você não entendeu, porque eu só vi a sua mensagem agora. A definição a definição de componente fortemente conexa, né? Tá bom. É o que eu estou explicando aqui agora, tá? Então, você pega esses vértices que você consegue ir para ele no caminho e voltar, né? Novamente por outro caminho, e você segue adicionando os caras. Você vai adicionando, adicionando todos que têm essa propriedade de ir e voltar. Ir e voltar. Então você pega todos os caras. Tudo bem? Aí esse cara que tem essa propriedade é o que a gente chama de componente fortemente conexa, tá? Pode ser, né? Pode ser que seu grafo, né? Ele tenha várias componentes fortemente conexas, tá? Tipo, para qualquer, deixa eu só apagar aqui, tá? Pode ser, né? Que você tenha várias componentes fortemente conexas aqui, tá? Então, para esses caras, né? Você tem a certeza de que se você pegar um vértice aqui e outro aqui, você vai ter um caminho que vai de um para o outro, né? Ó, e outro caminho que volta.
tá? Tudo bem? É só isso. Aí esse cara aqui é o maior possível. Não tem como você pegar um vértice que tá aqui fora do grafo e botar aqui dentro, tá? Não tem como você fazer isso não. Por quê? Porque ele é maximal, ok? Isso seria considerado um ciclo? Sim, Thiago. Talvez não um ciclo simples, né? Porque o ciclo simples ele não repete aresta, mas sim, essa é a ideia do ciclo mesmo, tá? Essa é a ideia cíclica mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você que tem a ver com esse grafo aqui de cima, né? Esse grafo aqui de cima, ele é o transposto, ele é o que troca a direção das arestas, né? É o que troca a direção das arestas. Essa ideia lá do Thiago, né? Que você vai juntando, em vez de você pegar dois caras, né? Que um vai para o outro volta, né? Aí você tem um ciclo. E você vai adicionando, né, os ciclos que estão ligados com os ciclos que estão ligados com os ciclos que estão ligados. Aí você, de fato, você vai ter a sua componente conexa, fortemente conexa lá, tá? É, mas o que é que acontece se eu pegar o grafo transposto? Será que eu perco essa minha propriedade de ser uma componente fortemente conexa? Tipo, esse cara aqui, né? Ele deixa de ser uma CFC? O que é que vocês acham? Pegando a ideia lá do Thiago do ciclo. Ora, se você tem um ciclo, então você vai seguindo as arestas, né? Aresta, 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 aresta. Aí, se você pegar o transposto, você só inverteu as arestas. Então você continua com o ciclo ainda, você continua com o mesmo ciclo ainda, só que o contrário, né? Você segue é, o, o, a direção contrária, né? Você concorda comigo? Então, se você tem uma componente fortemente conexa no grafo, essa mesma componente conexa, fortemente conexa, ela vai ser também fortemente conexa no transposto também. Pegando essa ideia lá do Thiago, né? Por quê? Porque você vai ter, para cada ciclo que você tem lá no grafo original, você vai ter o mesmo ciclo lá no grafo transposto, só que invertido, né? Tá claro por cima aqui a ideia? Eu vou botar um grafo aqui, que eu acho que vocês vão entender aqui. É, melhor aqui, tá? Mas essa ideia do Thiago foi muito boa, tá? De você ficar pegando os ciclos. Ok, então eu vou pegar aqui um grafo, ó, e já vou colocar a aplicação dele lá do busca em profundidade. E o que eu fiz aqui, né? Eu não sei se eu acredito que ó, estejam vendo hoje, né? Historicamente na sala vocês nunca conseguem enxergar, mas aqui, ó, esses caras aqui, ó, estão delimitados, né, por uma região que está cinza, tá? Esses aqui, ó, também estão delimitados por uma região cinza, tá? Lá em sala de aula, né, você não consegue ver. Aí eu teria que fazer isso aqui que eu estou fazendo agora, né? Eu tenho que ficar pegando aqui. Então, esses caras aqui, que eu circulei aqui em azul, são as minhas componentes fortemente conexas, tá? É, vamos aqui ver, por exemplo, aqui. Ah, professor, por que o F, por exemplo, por que o F, né? E o D, por exemplo, né? Eles não estão na mesma componente conexa. Por que eles não estão na mesma componente conexa? Porque eles não têm aquela propriedade lá do caminho indo e voltando, tá? Então, do D você pode ir para o C, depois você pode ir para o G, depois você pode ir para o F, tá? Eu só estou andando aqui em cima das arestas que tem do grafo, tá? Então, do D você pode ir para o F. Só que você pode fazer o contrário. Do F você pode ir para o G, do G você só pode ir
pro, pro H, e o H você não consegue chegar no D, tá? Então, como você não consegue ir e voltar, de fato, eles não estão na mesma componente conexa. Eles estão em componentes conexas diferentes, tá? Ok? Então, se você for fazer isso para cada um, né? Tipo assim, o D e o B, por exemplo, né? O B, D e o B, por exemplo. Que aqui você tem do B facilmente até chegar no D, né? Mas será que você tem a volta, né? Do D você consegue chegar no B? Aí não, né? Porque do D você pode vir para cá, né? Aliás, se você vier do D para baixo, pro H, você para aqui no H e não sai do H, tá? Então aqui não tem nada, tá? Mas você pode andar aqui nessa aresta, né? Ó, pro C. Aí do C você pode vir pro G. Do G você pode vir pro F. E pronto. Como é que você chega aqui no B de bola? Não dá, né? Opa, deixa eu voltar. Então não dá, tá? Então aqui é, são as minhas componentes fortemente conexas desse grafo, tá? Todo mundo tá vendo, né? Aí essas regiões que estão cinza, né? Que isso aqui é importante. Se não tiver vendo isso aqui, não é mesmo que nada. Tá, tudo bem. Pois então vamos continuar. Aí qual é a ideia, né? Qual é a ideia, né, que você tem aqui para você botar um algoritmo que ele vai pegar todas essas componentes fortemente conexas, tá? É, a ideia é você usar duas vezes o busca em profundidade, porque tu lembra que quando ele vai construindo a árvore, né, ó, tudo bem? Ele vai lá construindo a árvore, né? Pode ser que tenha um cara para cá, né? Tudo bem. Mas será que tem? Será que não tem? Aliás, uma coisa, que tipo de aresta é essa aresta bem aqui, que vai lá de baixo para cima? Vocês lembram do nome dela? Ela tem um nome, né? É o que a gente chama de aresta de retorno, né? Tudo bem? Então, se você tem uma aresta de retorno, você sabe que você tem um ciclo, né? Legal, né? Ok? Então, é, a ideia é você é, pegar, né, aquela mesma. Aliás, você pega um pouquinho da mesma ideia lá do que você teve lá na ordenação topológica, focando nos tempos finais, tá? Tudo bem? Então você vai focar nos tempos finais. Só que para você ter certeza que você tem um outro caminho, né? Aí você vai pegar o grafo transposto, tá? Então você vai fazer uma aplicação do busca em profundidade para o grafo original e outra para o grafo transposto. Tudo bem? Aí as árvores que você tiver lá, porque lembra que você vai formando uma floresta, tá? Aqui no caso, ó, essas arestas que estão mais acinzentadas aqui, ó, né? Eles foram as arestas lá do meu busca em profundidade, né, ó, que iam formando as minhas árvores, lembra? Então aqui no caso, ó, eu peguei quem aqui, né? Eu peguei o C, não foi primeiro, ó. Aqui eu tô pegando pelo tempo, tá? Peguei o C, do C eu peguei o G, não foi? Aí do G eu fui pro F. Aí do F eu peguei e voltei, né? Lá pro G de novo e fui pro H, que deu 5 aqui e tal. Eu tô aqui contando, é 1, 2, 3, 4. 4 aqui porque saiu, né? Aí depois do 4 foi o 5 aqui, tá? Aí é o H, né? Ok, aí depois eu volto, né? O 7, né? Desempilhei, ó. Depois eu vim aqui pro 8 aqui, ó. Botei o D aqui, ó. Aí ficou o Dzinho aqui, ó. Pronto, isso aqui foi uma árvore, tá? Que ele finalizou aqui o C, tá? No momento que ele finalizou o C, ele
ele não tinha mais nenhuma ligação aqui com esse cara que era a minha raiz, né? Então ele vai criar outra árvore agora. Aí do 10, né? O tempo 10 ele vai para o tempo 11. Quem é o tempo 11? É o B de bola, tá aqui, ó. Então ele vai para o B aqui. Então ele vai construir uma nova árvore aqui. Então do B ele foi para o E e do E ele foi para o A. Então, o que é que você vai. Qual é a ideia agora? Você vai pegar o grafo transposto, tá? E vai seguir aquela ideia de ficar pegando os tempos finais para cada construção de árvore, tá? Então, aqui no caso, se eu fosse fazer, eu iria focar nesses dois caras aqui que são as minhas raízes, tá? Porque é aqui que eu inicio uma criação de árvore, tá? Aí, quando você pegar o grafo transposto, quando você faz isso para o grafo transposto, cada árvore vai ser uma componente fortemente conexa. Porque você vê aqui que se você fizer isso no grafo original, ele vai dar duas árvores, né? Ó. E essas duas árvores não são as componentes fortemente conexas. Por quê? Porque aqui você tem quatro componentes fortemente conexas, enquanto o teu algoritmo ele deu duas árvores só, tá? Mas se você pegar o transposto e essa ideia de ficar pegando o tempo final, você vai ter, sim, né, o seu... é, é, as suas componentes fortemente conexas, tá? Então, vamos pegar aqui essa ideia. Então, para cada começo de árvore, eu vou focar no tempo final, tá? Enquanto eu estiver construindo a árvore, eu continuo construindo a árvore e sem nenhum problema, tá? Mas é no grafo transposto. Preste atenção que é no grafo transposto. Então, vamos. Ó, a ideia geral tá aqui, tá? Mas agora a gente vai ver aqui o exemplo, tá? Então, eu vou pegar o grafo transposto e vou seguir essa ideia que eu falei, tá? Então, pega o grafo que está em cima, só que só inverte as arestas. Tudo bem? É o mesmo gráfico que está em cima, a diferença... Ó, aqui aqui em cima, né, ó. Tá da esquerda para a direita, né? E aqui tá o contrário, né? Tá da direita para a esquerda, né? Tudo bem, pessoal? Tá, aí, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o busca em profundidade de novo, só que eu vou considerando, né, o tempo, né, que foi esses finais, né? Tudo bem? Então, qual foi o último tempo final aí? Qual foi, pessoal? Estão comigo? Tem alguém aí? É o 16, né? O último tempo final foi o 16, que é o do B aqui, né? Ó. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou, né, pegar a minha busca em profundidade para ele, tá? Então, no caso, esse aqui vai ser o tempo 1. Aí o tempo final dele não foi calculado. Ele só tem um vizinho no caso, né? Ele só tem um vizinho no caso, que é o A, e que ele não foi visitado ainda, tá? Então eu venho aqui pro tempo 2 aqui nele, ó. Pro A. Aí o A vai de novo. Ele pode ir profundamente de novo? Pode. Ele tem o E. Ele vem pra cá, pro E. E o E, ele pode seguir para mais algum? O único vizinho que ele tem é o B, mas o B ele já tá, ele já foi visitado, né? Então todos os vizinhos dele eles já foram, né? Então aqui no caso ele vai tirar da pilha no tempo 4, o E, tá? Aí ele volta na pilha recursiva, que era do A, tá? Aqui. O A tem mais algum outro vizinho? Não, ele só tinha o E que já foi visitado. Então ele vai sair no tempo 4. Não, no 5, né? Desculpa. Depois do tempo 4, que é o tempo 5. Aí depois ele volta pro B aqui, ó. B tem outro vizinho? Não, ele não tem outro vizinho. Então aqui é o 6, ó. Pronto.
acabei de fazer uma árvore, né? Que seria do B para o A, né? Deixa eu botar aqui mais entendível, né? Do B eu fui para o A e do A eu fui para o E. Tudo bem? Então, agora, né, no próximo passo, eu vou formar outra árvore, tá? Então, eu vou formar outra árvore, mas o que é que eu tenho? Eu tenho que esses caras aqui, dessa árvore que eu acabei de formar, eles formam uma componente fortemente conexa, tá? Que é o A, B, E, tá? Do jeito que tá aqui em cima, ó. Que aqui são seus componentes fortemente conexas, tá? Ok, então acabei de formar uma árvore, vou para a próxima árvore. Só que eu vou para um vértice qualquer, eu vou para qualquer vértice? Não. Você vai pegar, né, dos que você não viu ainda, você vai pegar o que tem o maior tempo final, considerando o que você calculou aqui em cima, tá? Ó. Qual é o próximo vértice que tem o maior tempo final? O vértice C, né? É o C de casa. Então, você vai para o C aqui agora, tá? Então, eu vou botar aqui embaixo. O último tempo que eu calculei foi o 6, então aqui eu vou começar no 7, ó. Tudo bem? Então, eu comecei no 7. Quais são os vizinhos que eu não visitei ainda do C? O B eu já visitei, tá? Então, não vou mais mexer com ele. Então, só tem mais um vizinho dele, tá? Que é o D. Então, eu venho para cá, ó, no tempo 8, tá? Então, começo aqui no tempo 8. O D, ele só tem um vizinho que é o próprio C, ó. Que eu já botei na minha pilha, tá? Ou seja, ele já foi visitado. Então, eu não vou mexer com ele, tá? E como ele é único, né? O único vizinho que ele tem, então ele não tem mais o que fazer. Então, no tempo 9, ele vai sair daqui, tá? É, Aí ele volta lá para o C de novo. O C não tem mais nenhum vizinho que não foi visitado. Ele tem um B e tem um D que já foram visitados. Então, não tem mais o que fazer. Então, aqui no tempo 10 ele finaliza. E aqui a gente vai finalizar outra árvore, né? Ó, a gente está criando aqui do lado, ó, o C para o D. Finalizamos o busca em profundidade aqui para mais uma árvore. Essa árvore aqui, do C para o D, ela é uma componente fortemente conexa. Tudo bem? Então, aqui são as arestas, né? Ó, essas arestas que estão em cinza, né? Elas são as arestas que eu tô construindo na minha floresta, tá? A minha floresta em profundidade. Ok? Então, qual é o próximo vértice agora? Que eu vou. Ó, lembrando que agora, como eu vou construir uma nova árvore, eu não vou pegar qualquer vértice, não, tá? Eu vou pegar o vértice que tem o maior tempo final daqui de cima. Então, aqui, desses três aqui que estão faltando, que eu não vi ainda, qual é o que tem o maior tempo final? É o G, tá? Então, o último tempo que eu calculei foi o 10, então eu vou para o 11, não? 11. Então, começa aqui. O único vizinho que ele tem é o F. Então, ele vem para cá, ó. Lembra que esse aqui é o grafo transposto, tá? Não é o mesmo grafo lá de cima, não. Ok? Então, o F, ele tem dois vizinhos, que é o E e o G, tá? Ele tem um E e o G que já foram visitados. Então, não faz mais nada. Então, boto 13 aqui. Depois volta lá para o G, tá? O G, ele tem o vizinho F e tem o vizinho C, tá? Só tem esses dois e já foram visitados. Então, vem aqui para o tempo 14, ó. Então, peguei mais uma árvore, né? Na minha busca em profundidade, do F para o G. E foi por conta dessa aresta aqui, ó. Ok? Então, só sobrou um vértice, né? Que foi o que é o vértice H. Então, esse cara aqui, ele vai ser colocado no tempo 14.
Não, 15, desculpa. 15, né? O último foi o 14, então é o 15 agora. E ele tem ele mesmo como vizinho, não tem mais o que fazer. Então pega o 16. Então ele sozinho aqui, ele é uma árvore minha, tá? Então aqui você tem o H sozinho. Então aí aqui você vai ter outra componente fortemente conexa. Tá claro aqui, pessoal? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Apliquei o busca em profundidade duas vezes. Uma vez para o grafo normal e para calcular o, o final, né? Os tempos finais. Pera, ainda não é do G. Ah, sim, 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 errei. Perdão. Tem razão. Aqui é do G pro F. Do G pro F. Tá certo. Aqui você tem as suas componentes fortemente conexas. Ok, ó, então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei o busca em, em profundidade só para pegar aquela ideia lá da ordenação topológica para calcular os tempos finais de cada vértice, tudo bem? Depois peguei o grafo transposto e apliquei o busca em profundidade com a modificação D para cada início de árvore, né? Para pegar a raiz da árvore, ou seja, o vértice que fica lá em cima, né? Esses caras aqui, né? H, G, C, B, eles não foram escolhidos aleatoriamente, não. Eles são escolhidos pelo tempo final, tá? Pelo tempo final, lá da primeira vez que eu apliquei a busca em profundidade, tá? Então, aí os outros não. Os demais que estão aqui embaixo, você segue a busca em profundidade normal, não muda absolutamente nada do seu algoritmo, tá? E isso é aplicado em cima, né, do grafo transposto, tá? Então, aplica o busca em profundidade no teu grafo normal, né? Faz isso. Depois, pega o grafo transposto e vai aplicar nele aqui também, com a diferença, né? Aí você pensa lá nas raízes lá da sua árvore de profundidade, né? Na sua floresta de profundidade. Você pega a raiz de cada árvore lá considerando o tempo final que já foi calculado antes. Tá claro isso aqui? Entendido? Alguma dúvida? Ok. E mais, né? Depois que você fizer, né? Essa última aplicação lá do busca em profundidade, cada árvore que você tem é uma componente conexa do seu grafo, tá? Basicamente é só você seguir aquela ideia lá do lá do nosso colega, tá? Do ciclo. Lembra que se tu tem um caminho de um vértice para o outro e depois tu tem outro voltando, tu tem um ciclo, né? Aí quando você pega o grafo transposto, você tem o mesmo ciclo, só que invertido, né? Com as arestas invertidas, tá? Aí é por isso que a gente faz isso, né? Essa aplicação, né? Lá no grafo original e no grafo transposto, tá? Então vamos só escrever aqui o nosso algoritmo, tá? Então é CFC aqui, porque se eu fosse botar componentes fortemente conexas ia ficar muito grande, vou ter só o CFC mesmo e o grafo, tá? Primeira coisa que você faz é calcular aqui o busca em profundidade, né? No grafo normal, então que você não muda nada. Depois você faz um algoritmo, tá? Que vai calcular o grafo transposto, tá? O transposto ele tem esse Tzinho aqui em cima, né? Esse T aqui em cima. Então aqui eu sei que já é o grafo transposto de G. Isso é fácil fazer? É fácil. Se você for fazer em uma tabela, por exemplo, lá na tua tabela de adjacência, né? Aí
basicamente lá vai ter 1 e 0, né? 1 e 0. É só tu inverter. Onde tem 0, bota 1. Onde tem 1, bota 0. Então é basicamente percorrer uma matriz, só isso, né? É só você percorrer uma matriz e sair trocando esses valores. 1 bota 0, 0 bota 1, tá? Isso é fácil de você fazer. Se for na lista de adjacência, né? Se for na lista de adjacência, também não é difícil não, tá? Por exemplo, você tem aqui que o A está ligado com o B, por exemplo, né? O A está ligado com o B. Quando você for criar, esse aqui é o do grafo normal, esse aqui é o do grafo transposto. O que é que você faz? Vai lá na posição do B, né? Vai lá na posição do B, ó, porque ele está aqui. Opa, opa, deixa eu voltar. O que foi que aconteceu? Espera ainda que não está querendo voltar. Ah, voltou agora. Desculpa, pessoal. Então, o que é que você faz? Quando você vai percorrer cada lista encadeada que tem aqui, né? Com a ideia de que, se você está lá na lista encadeada do A e você encontra um elementozinho lá, que é o B aqui no caso, você vai lá na posição do B, né? Você vai lá na posição do B e faz o quê? Você bota o A lá. Pronto, não é só isso. Então, aí você faz isso para todos os outros, né? Ah, isso aqui tem um, sei lá, H, professor, né? Isso aqui tem um H. Aí vai lá na posição do H. Lembrando que H, B aqui é tudo número, tá, gente? Então aqui a gente tá falando de posição de tabela, então é rápido você fazer isso aqui, tá? Tudo para o computador, entenda que é número, tá? A gente sempre faz essa abstração, tá? É, pode ter o nome, pode ter o que for, mas quando você joga dentro do computador, tudo vai ser número, tá? Então vai lá no H, que é um número, né? Ou seja, você vai lá na posição do H e bota o A lá. E é assim que você faz, né? Você percorre a lista inteira, né? A lista cadeada inteira lá do A e faz essa criação desse grafo aqui, que é o grafo transposto, tá? Matriz é mais fácil ainda, né? Percorre a matriz, onde tem 0 bota 1, onde tem 1 bota 0. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, que você tem que percorrer cada lista encadeada e ir criando novas listas encadeadas, tá? Mas também não é difícil, não. Tá claro aqui essa ideia de como é que você faz o algoritmo do grafo transposto, pessoal? Eu acho que é simples, é por isso que eu não coloquei, tá? É, mas entendam que essa linha aqui, né? Essa linha aqui, ela vai demorar um tempinho, tá? Ela vai demorar o tempo para você criar, né? Os seus vértices e as suas arestas, tá? Então aqui o tempo dela de criação, o tempo de execução dela vai ser O de M mais N, tá? Que é o tempo de você criar os seus vértices mais as suas arestas. No caso lá, se for de uma lista encadeada, tá? Se for de matriz, né? Se for matriz de adjacência, aí você tem que percorrer a tua matriz toda, vai ser O de N ao quadrado, tá? Então depois, ó, o que é que você faz? Você vai modificar o DFS, não seja o busca em profundidade, só que em cima do grafo transposto, né? Com as instruções. Primeira instrução, cada vértice branco verificado que será raiz, lembra que quando o busca em profundidade, ele sai pegando, né, os vértices em branco, né? Tudo bem? Ele só vai mais profundamente para todos os vértices que são brancos. Mas existem vértices, né, que são especiais, né, que são as nossas raízes, tá? Então, para cada vértice branco que for raiz, né, lá de uma árvore da sua floresta em profundidade, e você vai pegar o quê? Você vai pegar o aqui eu tenho menor tempo, né, final, tá? Maior, e eu falei lá maior, né? Então, pronto, aqui tá errado, tá? Então você vai considerar é, 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 esse tempo aí lá para cada raiz de árvore, tá? Então, lembra que esse tempo ele foi calculado aqui em cima, ó,
tá? Tudo bem? Ele foi calculado aqui em cima. Eu não estou pegando os tempos agora do grafo transposto, não, tá? Para ficar fazendo essas verificações simplesmente porque eu ainda nem calculei, tá? Eu ainda nem calculei o tempo de um vértice branco, né? Eu não calculei o tempo final de um vértice branco. E agora, em seguida, né? Quais vão ser as suas componentes fortemente conexas, né? São os vértices das árvores que você tem, tudo bem? Então, os vértices das árvores são os vértices das componentes fortemente conexas. Ok? Basicamente é isso. Então, é só você, quando você for criando a árvore, né? Ah, vou começar a criar uma árvore. Então, tu já bota lá em alguma estrutura de dados lá, alguma fila, alguma pilha, não sei para que você vai querer isso. Ou então uma lista encadeada, tá? Ou então um vetor, enfim. Você sai colocando lá logo, tá? Então, tu vai construir na árvore, vai logo pegando os vértices e botando lá dentro da sua componente fortemente conexa, tá? Ou então, simplesmente, você fica com essas árvores, que eu acredito que seja o mais fácil de você percorrer depois, tá? Tá claro, pessoal? A escrita aqui. Tudo de boas? Ok? Depois a gente aprofunda melhor por que isso aqui funciona, tá? Por que vai dar a resposta aqui, por que essa ideia de você pegar o transposto, né, do grafo é, vai funcionar e vai dar certo, tá? Ok. Deixa eu. Aqui é a última coisa, tá? É o grafo componente, tá? Só para finalizar aqui a aula, tá? Então, esses caras aqui que estão em cada é, componente fortemente conexas, se você juntar eles, né? Se você comprimir eles, aí aqui, por exemplo, tem o A, o B e o E. Tá aqui, ó, o A, B e E. Aí eu comprimi para ficar em um vértice, né? Comprimi para ficar em um vértice. Esses aqui também é o C e o D. Tá aqui, ó, comprimi e ficou em um vértice aqui, ó. E tem o F e o G, tá aqui, ó. Comprimi e ficou aqui também. E o H sozinho aqui, tá? Então, esse grafo é o grafo que a gente chama de grafo de componentes, tá? Porque é como se você juntasse cada componente e só quisesse ver, né, para as outras arestas que ficam ligando às componentes, né? Tipo, essa aresta aqui, né, tá ligando, né, essa componente que tem um A, B e o E com essa outra componente que tem um C e o D, tá? Então, esse aqui é o grafo que a gente chama de componente. Aí aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, né? Que esse grafo ele é acíclico. Aí por que que ele é acíclico, pessoal? Alguém consegue enxergar por quê? Aqui claramente, se você for tentar achar um ciclo aqui nesse grafo aqui, vai dar vai dar errado, tá? Mas eu tô perguntando é porque todo grafo componente, você pega um grafo qualquer que seja direcionado, aí você pega as componentes fortemente conexas e forma esse grafo componente aqui, né? Porque todo grafo que é componente, né, ele não vai ter ciclo. Porque todos os ciclos estão dentro das componentes fortemente conexas. Exatamente isso. Exatamente isso. É, lembra lá daquela ideia de maximal, né? Que você vai adicionando os vértices até não dar mais? Aí essa seria a ideia, tá? Porque, por exemplo, não, se você, eu vou supor aqui, que você tem um vértice aqui, tá? Você tem um vértice aqui.
Aí eu vou tentar formar o ciclo entre essas componentes, né? Então, tem que ter outro vértice aqui, ó. Outro aqui, para você fechar um ciclo, né? Daqui vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá e daqui vem para cá. Para você fechar o ciclo, né? Você concorda comigo que esse vértice aqui, né? Ó, é, aliás, um ciclo ele tem que estar dentro de uma componente fortemente conexa, né? Por definição, né? Porque se você tem um cara aqui que é o U, por exemplo, e ele está indo para esse cara aqui que é o V, e você tem um ciclo que tem os dois, então você tem esse caminho que vai do U para o V, mas você tem o caminho que vai do V para o U também. Aí logo esses caras deveriam estar na mesma componente fortemente conexa, tá? Não, todo ciclo está dentro de uma componente fortemente conexa. Então quando você pega o grafo das componentes, você vai ter que esse grafo ele vai ser acíclico, tá? Tá claro isso aqui, pessoal? Ok? Então todo ciclo está dentro de uma componente fortemente conexa. Então o ciclo só pode estar aqui dentro é, desses caras aqui entre si, desses caras entre si e desse aqui sozinho, né? Então não tem nenhuma relação com os outros entre cada componente, não, tá? De pertencer ao mesmo ciclo, não. Amém. Então, era isso, tá, pessoal? Então, essa é a nossa aula de hoje. Para finalizar aqui, só o tempo, mas eu acho que eu não sei, eu não falei ainda não, tá? Então, se você considerar a lista de adjacência, é, basicamente o que a gente fez foi só fazer a modificação do busca em profundidade com aquelas modificações. Ah, tu vai construir uma lista encadeada. Só que como tu sempre está incluindo na primeira posição, lá para fazer a ordenação topológica, né? É, isso aí tem pode é rápido, entendeu? Aí, tipo, não vai mudar o tempo lá do busca em profundidade, não, tá? É, enfim, e as outras modificações também, tá? Não, essa foi da ordenação topológica, mas o do, o do outro lá, basicamente, ele vai ser a mesma coisa também, Ah, e aqui tá errado, né? Aqui fala busca em profundidade, aqui é na verdade, é tempo dos algoritmos, tá? Dos dois que a gente viu até agora. Então, vai ser O de M mais N. Ok? Finalmente, é isso, tá, pessoal? Aqui a gente finaliza. Eu vou parar aqui a gravação agora, mas eu vou fazer a chamada, tá? Então, só para finalizar aqui a nossa gravação, fiquem todos com Deus. Forte abraço. Deus abençoe cada um de vocês, tá? E um bom final de semana para quem estiver aí no final de semana.